Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar um assunto um pouquinho fora da minha especialidade, mas que com certeza vai ajudar muita gente, que é como identificar um médico charlatão. Então, 12 dicas aí para você identificar um médico charlatão. E identificar um médico charlatão pode ser difícil e é mais fácil identificar um falso médico, identificar alguém que não é médico atuando como médico. Agora, um médico charlatão é aquele que fez a sua formação como médico e está usando esse conhecimento para induzir a tratamentos desnecessários ou para fins puramente comerciais. Então vamos lá, vamos falar algumas dicas. A primeira dica: qualquer um que começa a se autodenominar especialista em alguma coisa que não existe, ou usar nomes e palavras bonitinhas para determinar uma especialidade que só ele faça, você tem que ficar atento. Então, por exemplo, alguém que colocou a palavrinha quântico no meio de qualquer coisa e não é físico, já é para ficar com o pé atrás. Mas existem várias palavras que são utilizadas e que significam muito e não significam nada ao mesmo tempo, né? Então, medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina quântica, então são vários termos que se colocam para criar uma especialidade que não é reconhecida pelas sociedades e pelo Conselho Federal, apenas para fins de marketing, né? Então, o que alguém que faz uma medicina holística tem de diferente de outro médico, né? Então, o nome bonitinho significa muito, mas também não significa nada. Qual que é a exata diferença entre um e outro? Então, tome muito cuidado com médicos que se autodenominam especialidades que não existem ou não são reconhecidas, e com essas palavrinhas chaves, que hoje são essas, mas daqui a pouco com certeza existirão outras, né? A segunda dica, então, é para evitar o sobrediagnóstico, que é um problema atual na medicina, né? Que é aquele médico que diz que você está doente mesmo sem estar doente. É aquele que pega os exames laboratoriais, passam a tratar o exame laboratorial e não o paciente em si. Muitas vezes existem alterações laboratoriais que não vão trazer sintomas, sinais que incomodem. Então é difícil ter essa percepção de quais são as alterações laboratoriais que têm que ser tratadas e outras que não têm. Então, uma das dicas que eu dou é entender perfeitamente qual que é o benefício do tratamento que o médico está te oferecendo. Isso tem que ser perguntado abertamente. Então, caso tenha algum exame laboratorial que está fora dos valores de referência, mas que não é doença e que tem que ser, e segundo ele, tem que ser tratado, né? Como que você vai ter essa percepção? Uma das formas é perguntar claramente: ok, doutor, então quais são os benefícios que eu vou ter fazendo esse tratamento? Né? Para alguém que é completamente assintomático, não tem sintoma nenhum, não tem queixa nenhum, e algum exame laboratorial veio dentro dos valores de referência, mas limítrofes, né? São palavrinhas bonitas, às vezes usadas para assustar. Né? Vai precisar repor? Vai precisar tratar? É uma pergunta simples. Pergunte: tudo bem, doutor? Então, quais serão os meus benefícios fazendo isso que você me propõe? E com isso você entende qual que é o caminho. Às vezes são exames laboratoriais importantes que mostram o início de uma doença que pode evoluir e tem que ser tratada precocemente. Mas muitas vezes alguns exames eles são supervalorizados e essa supervalorização acaba transformando todo mundo em doente, mesmo quem não é. Então essa é a segunda dica de como evitar um médico charlatão. Terceira dica:
Então tome cuidado com os médicos que prescrevem terapias alternativas, né? Isso, infelizmente, a gente viu bastante durante a quarentena. Né, alguns sugeriam o soro milagroso da imunidade, outros sugeriam a pílula da imunidade, né, que as fórmulas que somente eles tinham e que ia resolver tudo. Né? Então, essas terapias alternativas não reconhecidas pela medicina são muito perigosas. Elas podem, de um lado, ser inócuas, né, se for somente soro ou algo que não vá necessariamente fazer mal, mas se você realmente estiver doente fazendo um tratamento com algo inócuo, você vai não fazer o tratamento, a doença acaba evoluindo, ou essa substância pode ser maléfica de alguma forma. Então, mas como saber se um tratamento ele é reconhecido pela medicina atual ou não? Como saber isso? Bom, veja, essas histórias que aconteceram na quarentena, o Conselho Federal, até o Ministério Público foram atrás e tiraram, porque assim, era escancaradamente absurdo o que estava sendo proposto. Né? Agora, algumas vezes ou é sutil ou a propaganda não foi grande o suficiente para atingir os órgãos públicos. Então, como que você vai fazer essa distinção? Então, é muito simples. Você pode pedir para o médico trabalhos científicos que comprovem esse tratamento sugerido. Então, se ele falar, esse é um tratamento que só eu tenho, já é algo estranho, né? Então, se o mundo todo está buscando a melhora da saúde de todo mundo, por que só ele vai ter a solução para determinado problema? Isso tem que ser conversado antes, não depois que já fez o tratamento. Então, se tiver alguma dúvida do tratamento proposto, converse com seu médico e peça a evidência científica. Com certeza, um médico ético, honesto, não vai se opor a oferecer toda a evidência científica que justifique o tratamento que ele está propondo. Quarta dica para identificar um médico charlatão. Aquele que usa as mídias sociais ou até propaganda mais antiga, jornal, impressa, expondo antes e depois de qualquer tipo de tratamento. O antes e depois é expressamente proibido pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Código de Ética. Existem alguns médicos que estão brigando para conseguir ter essa liberação, mas por enquanto não existe essa liberação. Então qualquer um que coloque um antes e depois em alguma mídia social tem que ser, tem que ficar com o pé atrás, né? Alguma coisa está errado. É muito fácil. E por que tem essa limitação? Porque é muito fácil escolher o melhor caso ou um caso que não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado ou proposto e mostrar para o paciente como o tratamento ideal para ele. E são relatos de caso, né? Nenhum desses que mostra antes e depois vai mostrar o antes e depois com uma complicação. Então você não fica sabendo quais são as complicações e tem aquela imagem de que o pré e pós é exatamente o que vai acontecer com você. Então o pré e pós é perigoso. Eu entendo a necessidade de muitos pacientes de ver um pré e pós, né? Eu até mostro em consulta não tem essa limitação, mas nunca em propaganda, em mídia, e sempre mostrando os efeitos colaterais ou as complicações que podem surgir também. Então, muito cuidado com pré e pós. Quinta dica para identificar um médico charlatão. A linguagem médica ela é muito complexa. Se a gente começa a falar com toda a nossa terminologia, a gente acaba não sendo entendido por ninguém. E uma das facetas da arte da medicina é conseguir transformar essa informação complexa em uma informação palatável, fácil de entender.
Então, qualquer um que está tentando se esconder atrás de uma terminologia muito complicada, você tem que ficar com o pé atrás. Como assim? Então, alguém que não consegue explicar alguma doença ou alguma situação de forma simples ou entendível por qualquer um, e se esconde atrás dessas palavras complicadas, você tem que ficar atento, né? Então, se você pergunta quais são os objetivos do tratamento, quais são as chances de sucesso, e a resposta vem com um monte de terminologia inentendível, e que você não consegue discernir se está certo ou se está errado, a minha sugestão é sempre pergunte. Se usou uma palavra que não entendeu, pergunte a palavra, né? Muito simples. Hoje, na mesa de almoço, estava com os meus filhos e a minha esposa falou sobre mucosas, né? Aí meu filho, pequeno, perguntou o que são mucosas. É óbvio, é uma coisa que a gente fala frequentemente, mas que para o leigo não é habitual. Então a gente tem que explicar isso. Às vezes escapa uma palavra ou outra mais complicada e a gente está lá para explicar exatamente o que é isso. Então tome muito cuidado com qualquer um que se esconde atrás de uma terminologia e a única coisa que ele fala de tudo, de tudo que ele tem a apresentar é que hoje ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida, mas você não entende o porquê. Né? Então tem o lado da explicação que é inentendível e tem a única coisa que você entende que vai mudar a sua vida a partir de agora. Então, muito cuidado com essas promessas vazias. A sexta dica para identificar um médico charlatão é aquele o qual você vai em busca de um tratamento, ele inicia ou assintomático, sem tratamento, mas identifica alguma alteração laboratorial, inicia o tratamento para essa suposta doença e aí você começa a apresentar sintomas por causa da medicação utilizada ou do tratamento realizado. Então, aquela situação em que você não tinha nada, né, foi identificado algo que é suposto, né, foi iniciado um tratamento clínico, medicamentoso, algum procedimento, e aí você passa a apresentar complicações por causa desse tratamento e não por causa da doença em si, e a culpa passa a ser da sua e da doença, que ou foi identificada tarde demais, embora você não tivesse sinais ou sintomas nenhum, ou porque está fazendo alguma coisa errada. Então, tome muito cuidado com isso, porque existem doenças, sim, que se identificadas tarde demais, o tratamento pode ser inócuo. Então, existe um equilíbrio muito grande em relação a isso. Se houver qualquer dúvida, por favor, busque uma segunda opinião. Essa segunda opinião, ela tem que ser feita antes e não depois. Depois eu sempre digo que é perícia, não é mais segunda opinião. Se tem algo que te incomoda ou algo que não está tão claro, ou algo que o seu médico não conseguiu elucidar claramente, busque uma segunda opinião. Muitas vezes essa segunda opinião pode até corroborar o que o primeiro médico diz, mas você tira essa dúvida e não fica com essa pulga atrás da orelha. Não é para ficar com medo, receio de ir nos médicos por causa disso. A grande maioria tem a boa intenção e quer ajudar ou tratar. E a medicina não é matemática. Às vezes o diagnóstico é mais difícil de ser feito do que uma soma de 2 mais 2. Às vezes há mais de uma doença acometendo a pessoa. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Muitas vezes as pessoas não gostam, faz o tratamento, não gosta do tratamento e nem volta no médico inicial, mas o tratamento fazia parte de um processo diagnóstico, né? Na falha do tratamento passa para a segunda hipótese diagnóstica. Se você vai para outro médico, acaba voltando para o início da lista. Então, na dúvida, converse com outro médico, não necessariamente para trocar de médico, mas muitas vezes para corroborar e tirar alguma dúvida sobre o tratamento do primeiro. Sétima dica de como identificar um médico charlatão. Essa é muito boa, preciso que você preste atenção e isso pode variar um pouquinho de estado para estado.
mas todas as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho de Medicina, e depois que você faz uma residência médica, você tem que registrar essa especialidade no Conselho Federal de Medicina, ou no Conselho Estadual de Medicina. E isso dá um número, que é o RQE. Esse RQE ele vai ser cadastrado no CREMESP em São Paulo, CREMERG Rio de Janeiro e outros conselhos regionais. E você pode entrar no site dos conselhos de medicina, colocar ou o CRM ou o nome do médico e você vai ver todas as especialidades em que ele é devidamente registrado. Isso é muito bom. Quando o médico está lá registrado por essa especialidade, isso significa que ele passou por todo um processo obrigatório de formação e isso quase que atesta a qualidade dele. Não dá para dizer 100%, mas pelo menos o processo de formação completo ele fez. Agora, existem alguns médicos que se especializam e não vão atrás de fazer esse registro do RQE. E existem muitos que não têm a especialidade definida ou não fizeram uma especialização e, portanto, não tem esse número do RQE. O que significa isso? Se você vai lá no site do Conselho Regional e encontra o númerozinho do RQE para a especialidade que você está buscando esse médico, esse é um ponto bem positivo para o seu médico. Agora, se ele se diz especialista, você entra lá no Conselho Regional e não encontra o númerozinho do RQE, pode ser duas coisas. Ou ele realmente fez a especialização e não se deu o trabalho de registrar, tá? Mas aí é um desleixo dele, ele teria que ir atrás disso para ficar mais fácil exatamente essa identificação. Ou ele não fez a especialização e está se dizendo especialista. E com esse você tem que tomar muito cuidado. Para esses que não têm o RQE, eu sugiro investigar o currículo. O currículo dos médicos muitas vezes pode ser visto na íntegra no site do Currículo Lattes. É só dar uma pesquisada lá no Google que você vai encontrar o Currículo Lattes, coloca o nome do médico e pode ver toda a formação dele. Oitava dica para identificar um médico charlatão. É aquele que antes mesmo de te conhecer, antes mesmo de fazer uma avaliação, uma consulta, ele já pede uma lista de exames para serem feitos. E essa lista é enorme. Então ele não te conhece, mas ele está pedindo tudo que ele conhece mais um pouquinho sobre você de exame laboratorial. Eu já peguei paciente com exame de contagem de vírus HIV num paciente que nem HIV tinha, né? Então a gente fica pensando até qual era a razão de solicitação de um exame desse. Então, se o médico não se deu ao trabalho de te conhecer para solicitar os exames adequados, em primeiro lugar, ele vai atirar para tudo quanto é lado. E aí você corre o risco de ter e quanto mais exames, maior o risco de ter um falso positivo, de ter algum exame que vem alterado e na verdade foi uma variação do método, algum erro do método. Se você pede um exame, a chance desse um exame vir errado é pequena. Agora, se você pede 100 exames, a chance de ter um errado lá dentro é enorme. E aí você vai começar a tratar algo que muitas vezes não tem que ser tratado. Então, tome muito cuidado. É muito importante a consulta médica. Hoje em dia ainda há a possibilidade da consulta por telemedicina, pelo menos para restringir e solicitar os exames que são necessários no seu caso. Não existe check-up médico em que pede todos os exames possíveis e necessários. Isso aí a gente entra naquele outro problema que eu já citei, que é o sobrediagnóstico. Fazer diagnóstico do que não existe ou do que não vai causar dano posteriormente, mas onde o tratamento pode causar dano. Nona dica para identificar um médico charlatão é aquele que diz que vai fazer uma prescrição personalizada para o seu problema, né? Aquela ideia, aquele conceito básico da medicina, cada paciente é um paciente, a gente tem que lidar com isso.
mas quando chega lá ele vai prescrever coisas padronizadas para todo mundo. É óbvio, às vezes pode ser igual para um paciente ou para outro, a gente não pode usar isso como critério final. A doença pode ser a mesma, pode estar na mesma fase, mas quando as coisas vão se somando, fica muito estranho. Né? O paciente vai lá, pediu um monte de exame antes de entrar, chega lá, ele já vai tomar a Fórmula 1, a Fórmula 2, sabe-se lá qual o nome que vai ser dado, e no final percebe que é um funil onde os pacientes vão para 1, 2 ou 3 opções de tratamento. Mas e se for a doença mesmo, o tratamento pode ser esse? Por isso que eu disse que isso tem que ser levado em consideração, né, e com muita parcimônia e dosado, né? Óbvio, pode existir paciente com diagnóstico igual, tratamento igual, mas é muito estranho quando isso se soma a uma fórmula que só ele conhece e que você não consegue nem identificar os ingredientes que estão lá dentro. Então as coisas vão se somando e vão sugerindo o charlatanismo. A 10ª dica para identificar um médico charlatão é aquele que se baseia em outros charlatões, né? Então, se ele não conseguiu criar um momento para ele ainda, ele tem que montar no momento de outros, né? Entre aspas, aí, no poder de mídia de outros. Então, ele vai usar o nome de um protocolo de algum médico famoso. Olha, eu vou passar um tratamento que é exatamente o tratamento que o Dr. X faz. Então ele não tem esse peso do marketing dele ainda, então ele se aproveita do marketing de outro. E a questão é que esse Dr. X já é um notório charlatão. Então tem que tomar muito cuidado com qual embasamento ele está utilizando. O embasamento correto tem que ser os trabalhos científicos de mais alto grau. Às vezes a gente tem que, por falta a gente acaba utilizando outros trabalhos científicos com um poder de pesquisa um pouquinho menor, mas sempre tem que ter esse embasamento. A gente não pode se basear na palavra de outro médico. Antigamente, falando há 50 anos atrás, a medicina era quase que baseada no papo e na voz alta. Então, quem falava mais alto num congresso era quem tinha razão. Hoje em dia existe a medicina baseada em evidências. Então, a gente não vai atrás de quem fala mais, ou de quem tem o papo mais agradável, ou de quem fala o que você quer ouvir. Você sempre vai encontrar algum médico que fala o que você quer ouvir, mas aquele que fala o correto, aquele que fala baseado em evidências, é isso que você tem que buscar. A 11ª dica para identificar um médico charlatão é aquele que diz que só ele tem a solução para o seu problema, que todos os outros médicos estão desatualizados e que só ele tem a solução para o seu problema. E essa solução pode ser qualquer coisa, pode ser um procedimento inovador, pode ser um medicamento inovador, pode ser qualquer outra coisa. Se esse médico até pode existem grandes gênios que podem ter medicamentos inovadores. Mas veja, esses grandes gênios, eles estão atrelados à pesquisa científica e estão fazendo isso de forma a mostrar a medicina baseada em evidências para todos os outros médicos. Alguém que faz e restringe para si mesmo essa suposta solução para tudo, com certeza não é um pesquisador, com certeza não é alguém que está preocupado com a sua saúde, e sim alguém que está preocupado em vender algo milagroso que só ele tem. Então, veja, qualquer um que se aponte como única solução é para ficar com o pé atrás. A medicina, ela é disseminada. Há 50 anos atrás, usei esse exemplo há pouco tempo, podia ter pequenos nichos de conhecimento em alguns centros. Hoje, com a internet, com a globalização, não existe mais isso.
Então, se algo realmente bom é descoberto e publicado, isso tem que e deve ser disseminado para toda a população. E se não está sendo disseminado, é porque ou não é bom o suficiente, ou existem falhas metodológicas que têm que ser apuradas. E a última dica para identificar um médico charlatão é ver como ele se porta com relação a críticas e conversas com outros profissionais. Então, qualquer médico que se opõe a conversar com outro profissional médico sobre o seu procedimento, sobre a sua conduta, ele pode estar com medo de ser responsabilizado ou mesmo criticado, e isso é estranho, né? Quando você segue protocolos da medicina baseada em evidências, você não tem que ter problema nenhum em conversar com outro colega sobre esse assunto. Então, eu sempre me coloco à disposição para conversar com o médico da família, com o médico mais próximo, ou quando tem algum médico na família, eu faço questão de conversar e explicar a situação, porque isso é muito importante, né? Enquanto a gente conversa daquela forma que eu falei, com o leigo, de uma forma mais superficial, a gente pode conversar com o médico, a gente pode se aprofundar mais, a gente consegue falar alguns critérios, algumas dúvidas, e isso pode ajudar bastante. Então, quando você pede uma segunda opinião e o seu médico se opõe a conversar com outro médico ou opinar sobre a opinião dada, algo está estranho. Então, mais uma razão para ficar com o pé atrás. Então, todas essas são dicas para evitar um médico charlatão. Não é para evitar um não médico fingindo ser médico, e que isso são outras estratégias, né? Você vai procurar se tem um CRM ou não. Às vezes até ver o documento, né? É um absurdo. E para outras profissões da saúde que estão entrando e fazendo atos médicos. Então, gostou do nosso vídeo? Siga nosso canal, clica aqui embaixo no sininho, compartilhe e até o próximo.